noite a todos, que sejam todos bem-vindos, que a gente tenha hoje um ótimo evangelho, né? Que seja muito inspirado, que o Francisco possa trazer uma palavra que venha ao nosso coração, né? Que os nossos amigos superiores possam inspirar aquilo que a gente realmente esteja precisando e que a gente só tenha a agradecer a Deus, né? Por tudo, porque nos deu força para chegar até aqui, para fazer as coisas que a gente precisa. E às vezes a gente sabe que tem tanta gente que gostaria de vir, né, mas não tem forças, não tem condições, não tem oportunidades, né? Então a gente tem que agradecer sempre a Deus, né, por ter nos dado tudo isso. Que a gente tenha hoje um ótimo evangelho e a gente tenha sempre muita coragem, né, para seguir em frente, para enfrentar os nossos desafios, porque a gente sabe que os desafios estão à nossa volta a todo momento, né? Nos incentivando, né? Para sermos cada vez melhores. Que assim seja. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estarmos mais uma vez reunidos aqui nessa casa, onde é o nosso reduto de oração, né, de prece, onde nós sentimos no íntimo do coração a presença amiga e generosa do Cristo, que é esse companheiro que está sempre conosco, nos estendendo as suas mãos, nos caminhando, nos encaminhando, né, para o melhor caminho. E a gente vai agradecendo muito a Deus, né? A gente sabe que a manifestação divina, ela é abundante, ela está em todos os lugares. Com certeza, essa manifestação se fará hoje mais uma vez nessa casa, já está acontecendo, a gente percebe nitidamente a movimentação dos amigos espirituais que nos tocam o coração e de alguma forma querem fazer com que essa palavra chegue ao coração de muitas pessoas, porque a gente sabe que o esclarecimento traz entendimento, e o entendimento livra muitas pessoas da dor, do sofrimento, né? E o objetivo do trabalho é esse, né? O Evangelho, ele tem essa característica de trazer lucidez ao coração das pessoas que estão de alguma forma adormecidas, né? No seu conceito errôneo, na sua maneira de ver o mundo equivocada, e esse é o papel, né, desse trabalho. Todos nós somos pequenas engrenagens que estamos de alguma forma trabalhando nesse movimento, né? Tanto eu que estou aqui falando, a Lenita que fez a introdução, vocês que estão aí são de alguma forma emissores de energias positivas também, porque o trabalho espiritual, ele é muito grande, né? É muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Domingo nós falamos de um tema muito importante. Me perdoe quem estava aqui no domingo, eu não me recordo. Nós vamos falar mais uma vez o mesmo tema, só que, claro, a espiritualidade sempre aborda de maneira diferente o mesmo assunto, né? E é importante a gente tratar desse tema, porque nós sabemos, né, por informação da espiritualidade, nós mesmos, né, por experiência, a gente sabe que aqui na Terra todos nós passamos por grandes obstáculos. Todos nós que encarnamos aqui no planeta Terra sempre passamos por grandiosos obstáculos. Alguns têm uma facilidade para poder lidar com determinadas situações, outros já não têm tanto, mas todos nós vivemos desafios. E um dos desafios maiores que a humanidade pode se deparar aqui na Terra é o medo, né? Então o medo, ele tem várias nuances desse medo, mas hoje nós gostaríamos de falar de um tema que é importantíssimo, que é o medo da morte, né? Esse assunto parece um assunto já superado, parece algo que as pessoas já não pensam mais nisso, mas pasmem, muitas pessoas ainda têm essa preocupação no coração. Muitas pessoas ainda vira e mexe, está pensando, né? Puxa vida, daqui a alguns anos eu vou desaparecer. Porque aqueles que não acreditam na vida após a morte
aqueles que não têm o entendimento do que realmente acontece depois do desencarne, sofre, né, com esses pensamentos conflitantes. Sofre todos os dias. Você está lá no seu afazer, mas de repente você para pensar, fala assim, puxa, está tudo muito bom, né? Mas daqui a alguns anos, eu estou indo embora. E para onde eu vou? O que vai acontecer? Então tem essa preocupação. A mente das pessoas, e às vezes esse medo é até inconsciente, né? Até inconsciente. Então nós precisamos, principalmente nós que estamos nos movimentando no meio espírita, nós que já tivemos a oportunidade de conhecer a obra kardeciana, pelo menos de uma maneira assim mais superficial, não importa, nós já tivemos essas informações da espiritualidade e é importante a gente compreender isso. Mas muitas pessoas que talvez vão ver essa palavra, ou talvez tenham esse tipo de sentimento no seu coração, precisa de alguma forma de esclarecimento, de entender como é que se processa isso, né? Então as pessoas têm muita preocupação. Será que morrer dói? Né? Será que causa dor? Será que o sofrimento do espírito é tão grande no momento da morte? Então tudo isso nós encontramos resposta nessa bendita doutrina espírita. Os irmãos espirituais, através de Kardec, trouxe todas essas informações no Livro dos Espíritos. Ali a gente consegue aprender muita coisa relacionada a isso. Mas vamos trabalhar de uma forma mais atualizada essa questão, né? As pessoas que pensam isso, as pessoas que estão excessivamente preocupadas, eu diria o seguinte, olha, você precisa compreender que todos nós somos mais do que nós imaginamos. Então nós imaginamos que a nossa vida é única, e isso não é verdade. Todos nós já tivemos várias existências, já passamos por muitas situações, já morremos várias vezes, já era para a gente estar bem calejado com relação a isso. Nós já morremos muitas e muitas vezes. Então não se preocupe com isso, né? Não tenha preocupação com relação a isso. A morte, é lógico que ela não é igual para cada um, não é. Cada caso é um caso, diz a espiritualidade. Por quê? Porque a morte está muito relacionada com o meu estado espiritual, né? Se eu estou equilibrado, se a minha vida é uma vida regrada, uma vida tranquila, eu não costumo ofender as pessoas, eu não crio muita confusão por aí, eu nunca matei ninguém, eu não carrego mágoa, ressentimento no coração, então com certeza o desencarne vai ser uma coisa, é sempre um processo difícil, a espiritualidade fala isso, o desencarne é um processo difícil, mas para o espírito que está nessa condição vai ser uma coisa sutilizada. Agora, a pessoa que carrega no seu coração, na sua consciência, culpa por coisas que realizou, muita encrenca que causou no planeta, né? Aquela pessoa que carrega um monte de mágoa, de ressentimento, a pessoa que está sempre discutindo com as outras, que está arrumando atrito em todo lugar que vai, é uma pessoa que infelizmente está desequilibrada. Então o desencarne para essa pessoa não vai ser igual, de maneira nenhuma, nem pode ser. Vai ser uma coisa meio que tormentosa, vai ser como se fosse realmente um sonho muito confuso ou talvez um pesadelo muito grave na vida dela. Esse desencarne vai ser uma coisa muito complicada, né? Mas assim mesmo não precisa ter medo, porque sempre chega um momento de lucidez, né? Nós sempre despertamos na espiritualidade. Então quer dizer, vai ser necessário um tempo e o outro um tempo maior, sempre de acordo com o seu estado espiritual, mas nós sempre somos acolhidos na espiritualidade. É interessante que os amigos espirituais relatam em vários livros que na maioria das vezes nós somos recebidos pelos nossos entes passados, as pessoas que já precederam, né? Já estão na espiritualidade há muito tempo, às vezes a mamãe, o papai, o avô, o bisavô, aquela pessoa que tinha mais afinidade, vem nos receber, vem nos acolher. Então quando nós atingimos a nossa lucidez, quem nós enxergamos primeiro, temos o primeiro contato, é essa pessoa que nós já identificamos, né? O nosso ente querido, aquela pessoa que já se foi. Então percebe como a espiritualidade é extremamente amorosa com relação a todos os seus processos, principalmente a nós que somos espíritos ainda imaturos,
somos seres que estamos crescendo, evoluindo espiritualmente. Então esse processo de desencarne não pode ser uma coisa muito, muito difícil também, né? Então nós precisamos jogar fora esse medo da morte. No meio espírita nós costumamos dizer que o espiritismo veio matar a morte. É verdade. O espiritismo matou a morte porque através de todos esses esclarecimentos, toda essa orientação para a humanidade, nós vamos jogando fora esse sentimento. Isso já não habita mais dentro do coração, no nosso coração, né? E a morte é essa coisa sutilizada mesmo. Esses dias eu estava falando, você quer saber como é a morte? É mais ou menos como se você já fez uma cirurgia, tomou aquela anestesia geral. Então, não é assim, meio confuso? Você vai para a sala de cirurgia, tem toda a preparação, toma anestesia e você parece que você acorda imediatamente. Tá, mas e aí, já foi? Já aconteceu? Né? Então você fica ali naquela confusão mental e é exatamente sutil assim, quer dizer, você passou por tantas coisas, você não percebeu. A morte, ela se dá em muitos casos assim também, né? E outra, a espiritualidade nos fala que todas as noites, de alguma forma, nós morremos, porque nós temos um desdobramento espiritual. Enquanto o nosso corpo dorme, o nosso espírito ele vai passear por aí, ele vai aprender, ele tem contato com os benfeitores espirituais, nós vamos encontrar pessoas que já partiram, às vezes retornamos ao corpo, né? Acordamos e não recordamos, mas às vezes nós acordamos e recordamos de algumas coisas, através de sonhos, né? que são apresentados à nossa mente. Então é isso, a morte é exatamente isso. Então não precisamos nos preocupar. Agora, um dos maiores medos que nós temos que ter, né, aqui na Terra é medo de viver. Medo de viver, por quê? Porque é muito perigoso viver na Terra. O espírito distraído, o espírito ocioso, aquele que está propenso a todo tipo de dificuldade íntima, ele precisa tomar muito cuidado, ele precisa ser constantemente vigilante, porque senão vai cair nas armadilhas da vida. E aí sim, é muito pior e perigoso você viver aqui de maneira equivocada e errada do que você morrer. Então percebe que a preocupação das pessoas é da morte, mas elas tinham que se preocupar exatamente com a vida. E às vezes acontece isso, a pessoa ela fica tão envolvida nesse sentimento, nesse pavor, que ela não consegue perceber de que maneira ela está vivendo. Ela não consegue fazer essa reflexão, né? Mas de que forma, será que eu estou realmente me preparando para morrer? Porque é isso que a espiritualidade nos ensina, nós temos que nos preparar todos os dias para morrer, porque eu não quero assustar você com essa notícia, mas é verdade, você morre todo dia, nós estamos morrendo um pouquinho a cada dia, essa é a grande verdade, não é? Vai chegar um momento que nós temos que partir, e esse momento ele está cada vez mais próximo, porque cada dia que você vive é um passo a mais na direção do desencarne. Agora, o que nós precisamos nos preocupar é assim, de que maneira eu estou me deslocando para esse caminho, de que forma eu estou vivendo, né? E isso é muito importante, né? Porque não adianta simplesmente ter essa preocupação da morte, nós precisamos saber se nós estamos realmente aproveitando a vida. E nós costumamos dizer que nós percebemos muitas vezes as pessoas aqui vivendo estão mortas, são os mortos-vivos. São aquelas pessoas que não valorizam aquilo que realmente deveria valorizar. São as pessoas que não aproveitam as oportunidades da vida. São as pessoas que têm uma dificuldade imensa de perdoar o outro, né? De tirar fora, jogar fora do coração a mágoa, o ressentimento. Então esses são mortos-vivos. São pessoas que estão caminhando pela terra, mas não estão aproveitando as oportunidades que Deus está concedendo a ela. Né? Então sim, essa é uma preocupação muito grande, porque vai sair daqui em débito, vai voltar para a pátria espiritual, levando em seu coração todos esses débitos, todas essas dificuldades, e não vai poder falar assim, mas espera aí, eu não tive oportunidade de fazer. Claro que teve, eu te dei tantos anos de vida, você conviveu com a pessoa, mas a pessoa era muito difícil. Justamente, você pediu para viver com essa pessoa difícil, para através do processo do amor, você aprender a amar e transformar, né,
quebrar essa energia que prende vocês dois através dos grilhões do envolvimento espiritual. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos descristalizar esses sentimentos ruins que todos nós carregamos no coração. E é através da vida que nós fazemos isso. E não ficarmos realmente preocupados com a morte, com o desencarne, né? Então a vida, ela é muito generosa a todos nós, nos oferece todos os dias a oportunidade de fazer o nosso melhor. Então se você realmente quer, né, ter um desencarne tranquilo, se você quer ter lucidez quando você sair aqui da Terra, né, voltando para a dimensão espiritual, faça o seu melhor hoje. Procure promover dentro de você o bem que você puder, né? Fazendo tudo aquilo que você puder ao outro, mas acima de tudo a você mesmo, se amando, compreendendo melhor as energias que estão pulsando da espiritualidade ao seu favor, né? Se utilizando de todos os recursos que Deus nos oferece a cada momento, a cada instante, reclamando menos e amando um pouquinho mais. Até nós falávamos isso também no domingo. O que a espiritualidade quer de cada um de nós não é muito, de maneira nenhuma. Eles querem só um pouquinho, que a gente aprenda a amar um pouquinho. Falamos também dessa transição planetária, né? Que nós estamos nesse momento crucial da Terra, que a próxima Terra não será um ambiente de santos, de maneira nenhuma, né? Não são seres angélicos que vão habitar essa nova Terra, somos nós mesmos. Não precisamos ser santos, mas podemos experimentar uma vivência diferente, né? Nós precisamos amar um pouquinho mais, ser um pouco menos egoístas, menos materialistas, ter um pouco mais de preocupação com o outro, trabalhar um pouco mais em comum pelo benefício de outras pessoas. É só isso. Não precisamos ser aquele ser, né? E nem vai acontecer isso. Então é essa a realidade. Então, gente, é muito importante a gente fazer com que esse pensamento tome conta do coração das pessoas, que jogue fora esse temor da morte. Não precisa ter isso no coração, porque é um sentimento ruim, é um sentimento que cria uma barreira gigante, né, em torno de si e não consegue ir adiante, porque está sempre, constantemente com esse pensamento preocupante. Será que eu estou fazendo tudo certo? Como será que eu vou passar para o lado de lá, né? Então nós temos que procurar fazer o nosso melhor e entregar o resto nas mãos de Deus. É Ele que cuida do nosso coração, né? E Deus, Ele é misericordioso. Jesus é só amor. Ele com certeza reservará um bom lugar ao nosso coração. Mas é lógico, precisamos fazer a nossa parte. É isso que a gente tem aprendido durante todos esses milênios. O Cristo veio trazer a boa nova à humanidade para que houvesse despertamento no nosso coração. E o próprio Cristo foi o exemplo da ressurreição, de que a vida continua, que nada fisicamente acaba. Ele fez questão de deixar isso bem explícito para a humanidade, para que as pessoas não tivessem medo, nem pavor desse momento, né, que foi colocado na mente da humanidade, esse pavor da morte. Tanto é que as pessoas acham que o pior castigo que pode ouvir na Terra, o pior castigo que pode acontecer na Terra é a morte. Olha que coisa absurda. E não é, a gente sabe que não é. Inclusive existem países que têm a pena de morte aos bandidos, aqueles que cometeram um crime. Olha que coisa absurda. E espiritualmente falando é um erro isso. Porque se você pega um bandido e você aplica para ele a pena de morte, ele vai ter mais liberdade depois. Porque ele vai morrer fisicamente, mas espiritualmente ele vai ficar, né, com liberdade de ação. E aí ele vai provocar muita coisa errada, muita coisa errada. Então, gente, você vê como nós estamos extremamente equivocados, né? A gente julga muito pelas aparências. Quando a gente vê uma pessoa que desencarnou de uma forma trágica, através de um acidente, nós falamos, nossa, como sofreu, né? Às vezes não. Né? Claro, depende de cada um, mas na maioria das vezes não, a pessoa não sabe nem o que aconteceu, Existem espíritos, como diz a espiritualidade, existem espíritos que não sabem nem que desencarnou. O processo é tão sutil que ele não percebe o desencarne, não percebe.
Então, gente, é uma coisa tranquila, O que nós precisamos realmente fazer, se esforçar um pouco mais, é para viver melhor aqui, né? Exercitando um pouco mais aquilo que o Cristo nos ensinou, para que tudo isso seja realmente sutil e que a gente aproveite a nossa vida verdadeiramente. Sentimos saudades das pessoas que partiram, né? E as pessoas acham, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu ente querido. Nós não perdemos absolutamente ninguém. Estão todos em dimensões diferentes, trabalhando, aprendendo, servindo em nome do Cristo, e um dia nós reencontraremos Ele. A saudade é muito sublime isso, né? Mas faz parte da vida, é assim mesmo. Humberto de Campos, através das crônicas dele, ele conta a história de Maria, né? Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora. É bem emocionante essa história. Ele conta, né, numa das suas crônicas, ele conta que Maria já bem velhinha, né? Jesus já tinha desencarnado há muitos anos, e ela bem velhinha, mas assistindo ainda aos carentes, as pessoas necessitadas, os mendigos, os famintos, os doentes, né? E um dia ela estava tão cansada, mas naquele dia bateu uma saudade imensa do Cristo, do seu Filho, né? Mas era uma saudade assim que ela não conseguia explicar. Aquela saudade que ela sentia, ela escutava até os passos de Jesus, né? E aí ela estava atendendo as pessoas, quando já estava na última pessoa a ser atendida, veio um mendigo, aquela pessoa bem suja, assim com as roupas totalmente rasgadas, totalmente faminto, barbudo, daquela forma. E ela então, né, muito cansada, mas com esse sentimento de saudade do seu filho, ela então começa a atender aquela última pessoa, com todo carinho, com todo zelo, com todo amor. E de repente aquela figura, aquele ser, aquela pessoa se ilumina e se transforma em Jesus, o seu Filho amado. Ela estava com tanta saudade naquele dia, e ele olha para ela e fala assim: mamãe, eu vim te buscar. E uma pleiade de espíritos então se faz presente em torno de Maria, e ela já estava praticamente desencarnada. E o Cristo então, acolhendo ela nos braços, foi informado a ela que ela poderia ir para onde ela quisesse. E ela falou assim: olha, hoje eu estou sabendo que alguns cristãos vão ser sacrificados na boca dos leões, e eu gostaria de ir lá consolar o coração deles. Olha que coisa, no momento do desencarne, de tanta lucidez dessa alma, né, luminosa, Nossa Mãe Santíssima. E eles automaticamente foram só pensar e já estavam lá, num cárcere frio, gelado, úmido. As almas estavam ali, aqueles seres estavam ali, os cristãos, todos eles reunidos e chorando, porque sabiam que depois de alguns instantes estariam mortos, de forma violenta, através das feras. E então Maria, com o seu halo de luz, pediu para que todos eles cantassem um hino de louvor ao Senhor. E todos eles, saíram dali cantando esse hino de louvor e desencarnaram de uma forma muito sutil, sem nenhum sofrimento, e foram acolhidos pela espiritualidade. Eu me recordei dessa crônica de Humberto de Campos, porque depois que ele desencarnou, ele teve acesso aos arquivos espirituais e conta muitas histórias que nós aqui na Terra não sabemos, mas que é importante a gente saber, porque vale a pena, para ilustrar, né, isso que nós estamos falando hoje, sobre a morte, vale a pena a gente se sacrificar um pouco mais, vale a pena a gente se esforçar um pouco mais para fazer o nosso melhor. Não importa se você está fazendo muito, se você está fazendo pouco, mas faça com amor, com alegria, né? Com desprendimento, porque cada ato nosso de bondade, por mínimo que seja, ele vai ser acrescido no nosso coração, e nós seremos, com certeza, naquele momento difícil do nosso desencarne, né? Porque a gente sabe que nós seremos com certeza acolhidos pela espiritualidade e amparados. Então, tomara que as pessoas realmente se conscientizem disso
e esqueçam essa besteira de ficar com temor da morte, mas que se preocupem realmente em viver, porque é a melhor forma que nós temos de aproveitar essa grandiosa oportunidade que Deus nos oferece todos os dias, viver o máximo que nós pudermos, amar tudo que nós pudermos, para que a nossa vida realmente se transforme e se modifique, né? Tem uma frase que diz assim, as pessoas às vezes vivem, como é que é a frase? É mais ou menos assim, as pessoas vivem às vezes tão preocupadas com a morte, né? E morrem sem ter vivido, e essa é a grande verdade. Então nós precisamos jogar fora essa preocupação, né? As pessoas vivem como se nunca fosse morrer, essa é a frase, e morrem, né, como se nunca tivesse vivido. Então nós precisamos realmente refletir muito sobre tudo isso, né? Nós não estamos aqui por acaso. Outro dia tivemos aqui a oportunidade de falar sobre isso. Cada um de nós tem um projeto de vida. O nosso reencarne, a nossa estada aqui, é de uma significação tão grande que nós nem imaginamos. Espíritos nobres trabalharam e trabalham até hoje para que esse projeto de vida dê certo, para que aquilo que nós nos comprometemos de fazer na Terra, a gente faça. Até citei também no domingo esse filme que está sendo exibido aí, Os Mensageiros, né? E falando, porque na verdade é isso, a mensagem do livro e do filme é que todos nós somos mensageiros. Todos nós somos mensageiros divinos e não desconfiávamos disso. Essa é a grande verdade, porque cada ato seu, cada gesto de carinho com seus filhos, com seu familiar, com um transeunte, uma pessoa que você conhece ou que você não conhece, é uma mensagem divina, é a manifestação de Deus através do seu coração, né? O seu exercício de bondade é a manifestação divina, a manifestação de Deus. Então todos nós somos mensageiros. Então que a gente possa realmente aproveitar esse encontro sublime que a espiritualidade nos ofereceu nessa noite e tirar o maior proveito dessas lições para amadurecer um pouco mais o nosso coração, a nossa vida e nos preocuparmos única e exclusivamente em viver bem, E que assim seja, que a gente possa realmente ser fortes no momento desafiador, no momento de enfermidade, em qualquer momento, porque nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados, né? Quando estamos fazendo bem, principalmente, como aconteceu com a nossa irmãzinha Maria, lógico, dadas as proporções, né? Como aconteceu com a nossa irmãzinha, nossa Mãe Santíssima, ela foi acolhida pela espiritualidade no momento do seu desencarne, atendendo os necessitados. Muito obrigado a todos, que o retorno de todos seja muito abençoado, que assim seja. Mais uma vez, com o nosso coração cheio de gratidão ao Pai por tudo que temos recebido até o momento e por tudo que vamos receber ainda. Que o nosso coração possa levar essa gratidão em forma de vibrações positivas para todos aqueles nossos irmãos que ainda não acordaram, estão sofrendo, estão na depressão, na ansiedade, nas angústias, na incerteza, que eles possam ser beneficiados com um pouco mais de esperança, de alegria e de coragem. Vibremos também, Senhor, para que o nosso planeta Terra seja envolvido em nuvens de paz, de respeito, de consolação, de amor ao próximo, de solidariedade e tudo o que é benéfico para nós, seres humanos. Vibremos também pelos nossos jovens, que ainda têm um futuro tão grande pela frente, para que eles possam ser orientados pelos caminhos do bem, pelos caminhos certeiros,
que levem as coisas mais positivas ao bem do próximo e ao nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, para que tenham força, tenham coragem, tenham muita esperança na cura, sabendo que tudo é passageiro, mas que Deus está sempre olhando por nós. Vibremos pelo Brasil, que passa por esses momentos políticos difíceis, para que sejamos fraternos, saibamos respeitar o nosso próximo, apesar de opiniões diferentes, e possamos assim viver em harmonia, com dignidade, da melhor forma possível. E vibremos também pelos nossos amigos, pelos nossos lares, nossos familiares, para que sejamos sempre mais harmoniosos, que tenhamos tolerância, paciência, piedade, compreensão com os nossos irmãos, que a gente sabe que são diferentes, que pensam de formas diversas, mas que são os nossos irmãos. Então, que possamos sempre voltar nosso pensamento para Jesus, que tanto sofreu por nós, e tenhamos mais força a cada dia. E por fim, vibremos por nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que tenhamos sempre muita coragem de seguir em frente, na certeza de que somos sempre amparados pelos nossos benfeitores, por aqueles que nos amam e que querem sempre o nosso bem. Que assim seja. E vamos mais uma vez envolvidos nessa energia de amor, na presença generosa e amiga daqueles que são representantes do nosso Senhor Jesus. Agradecer por essa oportunidade, por esse banquete de luz, e que possamos sair daqui levando em nosso coração, em nosso ser, essas energias benfazejas que nos fortalecem, que nos anima e que nos encoraja a caminhar um pouco mais. E pedimos a Ti, Jesus, nosso irmão e nosso mestre, sê conosco, Senhor, principalmente nos momentos mais desafiadores, que nós possamos recordar das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, para que nós possamos fazer o nosso melhor nesse momento oportuno da terra. Que assim seja. Graças a Deus.